Hermínio Júnior, ouvintes da Pajeú, toda a equipe aqui, presença aqui também do Maviael, do Calango, lá de Carnaíba, Jesus. Nil, foi um ano, eu considero o ano mais difícil para a administração pública dos municípios. Nós tivemos um ano ruim também, me parece, 2007, 2008, né? 2008, 2009, onde houve a crise internacional, onde houve diminuição de repasse de recursos, mas o presidente Lula, naquele momento, emitiu uma medida provisória onde, naquele ano, o município que recebesse menos FPM seria contemplado com equiparação ao ano anterior. E esse ano ainda nós não tivemos, por parte da presidente Dilma, apesar de muitas mobilizações dos prefeitos, das associações estaduais, da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, nós não tivemos nenhum aceno por parte do governo federal no sentido de, pelo menos, equiparar o ano passado. E não era só equiparar. Nós tivemos no mês de janeiro desse ano um aumento da folha na área de educação no meu município de Carnaíba, 23% de aumento, né, o que significou cerca de R$100 mil no aumento do salário do piso nacional do magistério, além de que no mês de janeiro também o salário mínimo teve 14% de aumento. Isso implica no aumento de despesas na folha da Prefeitura de Carnaíba em torno de R$150 mil ao mês. No ano vai para 1.800.000, 1.900.000, se você jogar o proporcional de 13º, mais férias, 1.900.000, 2 milhões de reais. Então nós teríamos que ter um aumento. Prefeito que estava o ano passado com 54% de despesa de pessoal, com esses aumentos ele ultrapassou esse limite de 54% e muito. E nós teríamos que ter um aumento de cerca de 4 milhões de receita esse ano para que nós compensássemos esse aumento de pessoal e continuássemos investindo como no ano anterior. Mas isso não ocorreu. Então nós estamos fechando praticamente todos os municípios com dificuldades extremas, principalmente aqui no Norte e Nordeste, onde a receita, a fonte principal é o Fundo de Participação dos Municípios. Outras receitas também diminuíram, como o próprio ICMS, que melhorou muito no governo Eduardo por conta de uma medida que ele redistribuiu o ICMS há cerca de 3 anos atrás, mas esse ano, com essa desaceleração da economia, com crescimento pequeno do PIB, isso afeta no poder de compra das pessoas e faz com que essas receitas também diminuam. Então foi um ano muito difícil para os municípios e nós torcemos para que o futuro melhore a partir do próximo ano, que a gente nesse momento acha difícil a situação. Estamos lutando para que hoje mesmo tem em Brasília a tentativa de derrubada do veto, onde já estava acertado para a votação ter acontecido ontem, mas um deputado do Rio de Janeiro entrou com ação e o ministro do Supremo, também carioca, Luiz Fux, proibiu que ocorresse a votação do veto, onde tinha sido a maioria da Câmara, do Congresso Nacional, no Câmara e Senado, tinha definido por a votação do veto ontem, e esse ministro do STJ, que é do Rio de Janeiro também, interessado nessa questão dos vetos do petróleo, principal interessado, ele vetou a votação e exigiu que todos os 3 mil vetos fossem votados em ordem cronológica. Quer dizer, isso é coisa, não podia pular a fila, né? E já tem precedentes, parece, já tem jurisprudência anterior, foi pulado, mas agora eles usaram o regimento interno, pelo menos é isso, mas parece que já estão arrumando a saída, votar todos os 3 mil vetos hoje, né, vão ser votados, e chegando ao 3.001, que é o dos vetos. Eu acho que é uma sensação muito positiva da Câmara Federal e do Senado em tentar se impor nesse momento lá, também para a questão, obedecendo à justiça, mas tentando manter uma posição e mostrar a independência. E esses 348 deputados favoráveis e 60 e poucos, 70 senadores favoráveis a que fosse votado a questão dos votos, que seja respeitado. Então eles estão respeitando
vão respeitar essa decisão judicial do regimento do Congresso e parece que hoje sai. Isso significa um alento para os municípios. Isso vai significar para o meu município. Há cálculos de quanto? Tem. Carnaíba. Carnaíba, veja só, nós teríamos, com esse dinheiro que nós arrecadaríamos no ano todo, dava para pagar 45 dias de salário dos nossos professores. É mais ou menos 700 mil reais de aumento de receita no ano, que dá cerca de 60 mil reais por mês, que é uma ajuda significativa, mas eu já fiz os cálculos, 45% dias dos 365, logicamente tem 220 dias letivos, mas a gente paga o salário do professor os 365 dias do ano. Então isso dava para pagar cerca de 45 dias dos trabalhadores da educação, isso no meu município, Carnaíba. É pouco, mas é um passo inicial para a gente tentar no futuro melhorar essa distribuição de receita desse país, onde a União já arrecadou 1 trilhão e 300 ou 400 bilhões, 1 trilhão e 400 bilhões, e somente até agora está sendo repassado para os municípios menos que 60 bilhões, e eu não tenho o cálculo dos estados, mas deve ser assim em torno de 160 bilhões. Então o governo federal fica com mais de 1 trilhão e quase 200 bilhões no caixa do governo federal. A gente sabe que o governo federal, desses recursos, parte dele também é enviado para os estados e para o município. Mas tem que melhorar essa distribuição, é uma distribuição injusta, e hoje os municípios apresentam os seus projetos, vão lá atrás lutar, brigar por um projeto de uma creche. Eu cito aqui um exemplo de uma creche onde você vai ter que empregar no mínimo umas 15 pessoas para trabalhar numa creche. E aí tem que tirar a receita do município. Você consegue 1.200.000 reais, 1.100.000 para a construção de uma creche, mas o município vai ficar com uma folha anual só de funcionários em torno de 180 mil reais para manter aquela creche. E de onde a gente vai arrumar esse recurso para manter? Então isso é uma coisa que tem que ter. O subsídio que o governo vai dar também é muito pequeno para manter esses alunos da pré-escola. É muito pequeno, não chega nem a 20% das despesas. Então é uma situação de extrema dificuldade, essa coisa tem que ser revista de forma urgente. Está aí o discurso de muitos setores, tanto os governadores como prefeitos, setores da sociedade. Sabe que hoje as coisas, apesar de dizer que é uma federação, isso não existe a federação, é uma concentração tanto de poderes como de recursos na mão do governo federal, depois do estado, depois do município. Então não existe federação nenhuma. A presidente Dilma e os outros presidentes que passaram também, quando diz vamos dar isenção, reduzir o IPI aqui do automóvel, da linha dos eletrodomésticos, eles não perguntam ao Estado se concorda com isso ou não. Inclusive ao município da mesma forma se concorda com essa redução. Se é um pacto federativo, se é uma federação, acho que tanto o Estado quanto os municípios teriam que ser ouvidos. E nós, o prefeito que entrou na justiça, exatamente, até que analisar juridicamente para nós estamos entrando também, nós estamos entrando. É o prefeito de Bonito, o Rui, entrou na justiça e nós estamos ajuizando uma ação semelhante a essa da cidade de Bonito contra o governo federal. Então vamos esperar que tenha algum efeito, mas isso poderia ter sido feito já com negociação. Acho que a presidente Dilma vai enfrentar um desgaste enorme com as lideranças políticas do país, né? Apesar dela ter uma excelente popularidade, e essa coisa de popularidade cresce lentamente, mas também cai às vezes até de forma mais rápida, e poderia ter chamado para uma negociação. Acho que um dos erros do presidente Lula, que eu considero ainda foi o maior presidente desse país, foi ter vetado isso já anteriormente. Poderia ter resolvido, satisfazendo os interesses do Estado como Rio de Janeiro e São Paulo. E acho que esses royalties também não tinha que ser repassado isso para o município, de acordo com o desempenho do município. O município que tem um bom desempenho numa determinada área, que se queira, de educação, de saúde, que fosse aumentando sua receita, e que não tivesse o desempenho, que fosse retirando o recurso, isso após um certo período. Eu acho que é dessa forma como o governador Eduardo Campos está fazendo com a questão do ICMS. Tem 5 itens
composto, onde um percentual desse imposto de renda avalia a mortalidade infantil, a implantação do programa de saúde da família, o IDEP, questão de saneamento, a questão ambiental, são 5 itens que eu não lembro qual é o quinto, e com isso repassa mais ou menos recursos para o município. Eu acho que é dessa forma, maneira de premiar